Eu quero que você abra comigo aqui em Tiago, na Epístola de Tiago. Tiago foi um dos irmãos de Jesus, filhos de José e Maria. Outro irmão de Jesus que aparece escrevendo uma epístola no Novo Testamento é Judas. Está aqui, no final do Novo Testamento, você lê a epístola de outro irmão de Jesus. Tiago foi o líder da igreja que teve sua base em Jerusalém. Ele ficou praticamente a sua vida inteira cuidando das alminhas das pessoas que creram em Jesus naquela região da Judéia e de Jerusalém. E do que temos dele, a única coisa que chegou até nós foi essa carta epistolar. E eu quero ler com você no capítulo 5, do verso 12 até o final, verso 20. E que diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os anciãos, ou os experimentados da igreja ou da assembleia, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, justificado pela fé em Jesus. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago, nesta porção que nós lemos aqui, ele começa falando da nossa total relatividade. Por isso é que ele diz: não jureis, por coisa alguma, nem no céu, nem na terra, não façam votos. Não deem garantias, supostamente a Deus, de que se Deus fizer alguma coisa por vocês, vocês realizarão aquilo. Não entrem em nenhum esquema de barganha ou de promessa, porque vocês são de uma relatividade absoluta. Nenhum de nós, nem em relação aos céus, nem em relação à terra, nem em relação a Deus, nem em relação aos homens, tem o poder de dar qualquer que seja a garantia que possa pretender encontrar a segurança
de que ela assim acontecerá a partir de nós mesmos. Porque nós somos absolutamente relativos, frágeis. Nós não temos poder sobre coisa nenhuma. Eu estou em pé aqui falando, uma emboliazinha que me passasse pela corrente sanguínea poderia me deixar frisado aqui diante de vocês para sempre. Não há poder em nós nenhum, de natureza alguma, nós somos fragilidade, somos uma sombra. Somos, como diz o Salmo 90, um graveto na torrente. Qualquer coisa que a gente pretenda fazer, ou dizer, ou afirmar, ou garantir que se estribe em nós mesmos e no nosso poder de fazermos aquilo acontecer, é loucura. É loucura diante dos céus e é loucura diante dos homens. Porque nós não temos o poder do absoluto para trazer garantias absolutas. Nós somos marcados pela ambivalência, pela relatividade, por mais que a nossa intenção seja bancarmos as nossas próprias palavras. No que depender de nós, a gente tem que bancar as nossas próprias palavras por uma única razão. Porque a nossa palavra tem que ser sim, sendo sim, e não, sendo não. Mas nós não temos a prerrogativa de fazer o nosso sim se tornar uma promessa inviolável em relação ao poder que a gente tenha de viver para garantir. Ou ao poder que a gente tenha para estabelecer controle sobre as coisas, de modo que aquilo que nós, por mais bem intencionados que estejamos, possamos, em desejando fazer acontecer, venha de fato a acontecer, de modo que a gente trabalhe apenas com as categorias da declaração da nossa relatividade em verdade. O que é sim, o que é não. O que hoje eu posso, o que eu não posso, eu não posso. O que eu sei, o que eu não sei. O que eu conheço, o que eu não conheço, eu desconheço. O que eu vi, o que eu não vi, eu não vi. O que eu intento fazer é sim. O que eu sei que não posso fazer é não. E eu não tenho porquê viver e sofrer de nenhuma síndrome de onipotência, achando que me habita o poder ou a prerrogativa ou qualquer que seja a magia de transformar as minhas melhores intenções em absolutos divinos que eu mesmo realizarei em meu próprio nome para bancar qualquer que tenha sido a minha vontade de promessa um dia feita. Eu posso apenas dizer, se Deus quiser, como diz Tiago. A minha intenção de homem relativo é fazer isto amanhã, depois, é realizar isto assim e desse modo, se o Senhor Deus o permitir. E se eu estiver vivo, e se eu estiver podendo, eu tanto viverei para fazer, como de fato em fazendo o farei, com ações de graças e com o coração quebrantado diante de Deus, sem nenhuma ufania. Porque nenhum de nós, por mais ansioso que esteja, tem o poder de determinar meio metro sequer no curso da sua vida, da sua existência, nenhum de nós. Agora, o interessante é que Tiago introduz aquilo que vem a seguir sobre a relatividade humana com esse princípio que diz: não jurem, porque vocês não sabem absolutamente nada acerca de coisa nenhuma. Sejam gente do sim, sim e do não, não. E a seguir ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Porque não existe nada mais contraditório do que alguém viver da ufania, da arrogância de dizer eu farei, e está vivendo
a contingência real de estar sofrendo. Porque qual de nós sofre por vontade própria? Existem masoquistas que fazem isso porque interpretam de uma maneira psicologicamente fetichizada e adoecida a dor como prazer. E aí é uma relação adoecida, egótica, porém de compensações pervertidas na dor que prova. Mas não sendo um ser carregado de tamanha doença, nenhum de nós sofre por vontade própria. Nenhum de nós. Por isso Tiago diz, caiam na real, desistam de toda ufania, sejam gente da simplicidade de uma vida que diz sim para o que é e diz não para o que não é e que não seja possível. Porque vocês não conseguem lidar com coisa alguma além de um dia depois do outro, como Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Mas por falar nisso, está alguém entre vós sofrendo? Eu acho essa passagem de Tiago, dessa afirmação acerca desse mandamento que ele carrega e traz consigo da fala de Jesus, naquilo que nós convencionamos chamar de o Sermão do Monte, que de fato é Evangelho de Jesus. E é de lá que ele vem com a simplicidade dessas afirmações do seu irmão primogênito, que é o seu Senhor ressuscitado e que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor Jesus, que disse, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, seja porém o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que disso passar vem do maligno. E Tiago diz, porque se fizerdes assim, trareis juízo sobre vós. E ele passa daí, dessa síndrome de onipotência, para a relatividade da gente, tratando de questões candentes, singelas, íntimas do nosso ser. Está, by the way, é quase que assim, depois de dizer, olha, não jurem por nada, porque vocês não garantem nada, by the way, tem alguém entre vós sofrendo? Tem alguém sofrendo? Alguém que, às vezes, sofre até também porque ficou surtado com essa síndrome de onipotência, especialmente em dias como os que foram caracterizadores dos últimos 25 anos à nossa volta, com ensinos adoecidos de um pseudo-evangelho que nos ensinava, na realidade, era uma neurolinguística de confissões positivas, em que milhares e milhões de pessoas achavam que pelo abrir mágico da boca e pelo fazer declarações dos seus caprichos pronunciados supostamente em fé, as suas palavras se tornariam em poderes criadores absolutos para suas próprias vidas ou a sua volta para o bem e para o mal. Que era uma forma diferente de jurar, era para além do jurar, era a prepotência total de crer que aquilo que eu falasse de maneira tremida e declarante obrigaria a Deus a tornar-se fiador do meu capricho declarado. Para a desgraça de milhares e de milhões que se frustraram. Tiago vem e diz, nem pensem nessa loucura, assumam a relatividade de vocês são apenas gente do sim, possível, e do não, impossível ou não conveniente. O que passar disso traz juízo sobre nós, traz crise. Jesus disse, o que passar disso traz diabo, traz maligno para dentro da vida da gente. Mas por falar nisso, em relatividade total, alguém entre vós está sofrendo?
E ele não especifica o sofrimento, ele deixa aberto o tal sofrer para qualquer que seja a expressão da dor. Está alguém entre vós sofrendo? Sofrendo dor de natureza diversa, mas se for dor, interessa a você, interessa a mim, interessa a nós, interessa a Deus. Está alguém entre vós sofrendo? Nós não temos poder para nada, mas se houver alguém entre nós sofrendo, Tiago diz, faça oração. Faça oração. Você já experimentou tratar seu sofrimento com oração? Na maioria das vezes a gente trata o nosso sofrimento com lamentação, com lamúria, com queixa, com questão, com pergunta, com filosofia, com blasfêmia velada, com insatisfação, com amargura, com lágrimas e lágrimas de uma dor que não quer consolação. Na maioria das vezes a gente acaba entrando no processo de se alimentar do nosso próprio sofrimento com autovitimização, com autocomiseração. A gente aproveita e surta de maneira bipolar, vai da síndrome de onipotência que por vezes nos faz julgar que a gente tem poderes especiais de votar e prometer e realizar, para o oposto disso, que é mergulharmos na entrega total ao sofrimento que, uma vez que permaneça como dor em nós, frequentemente gera em nós a depressividade que nos faz alimentarmos-nos piedosamente, autopiedosamente, cheio de pena de nós mesmos, da dor que nos atinge e nos ataca, mas não fazemos a coisa mais absolutamente poderosa na nossa relatividade, que é orar. Está sofrendo? Faça oração. Hoje em dia alguém está sofrendo, a primeira coisa que a pessoa quer é conversar com alguém. Estou sofrendo, eu ligo para alguém. Eu passo um SMS, eu procuro um amigo no meu Facebook. Eu preciso falar. Por quê? Porque eu estou sofrendo. Legal. É uma dimensão que não pode ser negada, mas ela é secundária. A primária, a essencial, é faça oração. E por que já não é assim conosco? Porque na realidade nós todos, quase que na totalidade mesmo, nos tornamos pessoas quase ateias na prática. Nós temos um Deus de experimento coletivo. Temos um Deus de impacto de palavra para gerar em nós algum estímulo caminhante. Mas não temos Deus para nós sempre, toda hora, todo dia. A gente crê no Deus do outro. Crê em Deus no outro, mas não crê em Deus em nós, nem para nós e nem sozinhos. No nosso paganismo, nós desenvolvemos perspectivas de natureza psicológico-sacerdotal que unge terceiros, sempre. Até quando a gente quer oração, tem que ser a oração de um outro. Quando a gente precisa de um socorro intercessório,
A gente nunca dobra os joelhos na hora e intercede por nós mesmos, ou até por alguém que a gente queira bem que esteja sofrendo. Parece que se outros o fizerem, será melhor do que se o façamos. Porque nós nos desconectamos de tal maneira de uma vida pessoal e íntima com Deus, que quando estamos sofrendo, a gente até pede oração, mas não faz oração. Pedir oração a gente pede, não custa nada, pelo sim e pelo não, vamos pedir oração. Vamos fazer uma fezinha. A gente joga nas loterias, por que a gente não pede oração? Pelo amor de Deus, vamos pedir oração, não custa nada. Pelo menos, não aqui, né? Tem muita igreja por aí que custa uma grana pedir oração, a maioria. Mas aqui não custa nada, vamos pedir oração. Agora, você mesmo orar é o que não acontece. Você às vezes está mais disposto a gastar até uma grana do que a orar. Porque tem muita gente com medo de se decepcionar orando. O cara prefere pagar um terapeuta. Aí vai lá, fala. Espera ouvir alguma coisa, em geral os terapeutas só vão dizer alguma coisa muito tempo depois. Quando dizem, tem uns que não dizem nunca. E você paga para sempre. Mas também não fica frustrado, porque o terapeuta não é Deus, né? Supostamente. E tem gente que diz, mas se eu orar, eu vou ficar depois encalacrado, porque eu falei com Deus. E se Deus não me responder? Como é que eu vou continuar crendo nele? Então eu prefiro nem orar, que é para não passar por esse vexame, não ter que reestruturar todo o meu ser, sendo que psicologicamente eu estou tão condicionado a Deus, é um mecanismo de condicionamento psicológico, que eu não conseguiria me reestruturar na vida sem Deus. Então é melhor eu não falar com Deus, que é para não ter que lutar na crise de dizer, Deus, eu falei contigo e tu não me atendeste, então eu não oro. Você está pensando que eu estou de brincadeira? Olha, a grande maioria aqui tem que admitir que isto é verdade. Eu não oro para não ter que ficar cara a cara com a possibilidade que não venha do jeito que eu pedi, ou não venha nada, ou venha diferente, então eu não oro. Eu peço, no máximo, para orarem por mim. Sem falar que existem aqueles que simplesmente desaprenderam esse processo de confiança, de meiguice, de ternura, de entrega, de amizade, de intimidade, de existência que, antes de tudo, acontece na presença de Deus. E, portanto, não oram. E porque não oram, deixam de provar a solução mais simples, mais imediata, mais à mão, mais próxima, absolutamente incomparável, única, inigualável, poderosa, acessível, prometida por Deus, não por homens, não pelo relativo, mas pelo absoluto. Está sofrendo. Sofrendo na alma, sofrendo nas emoções, sofrendo afetivamente, sofrendo do ponto de vista das suas frustrações negociais, sofrendo nas multiplicidades de vínculos que parecem não encontrar acertos, sofrendo por alguém a quem você ama e que parece não compreender caminhos da vida nunca, sofrendo no coração por desencontros, sofrendo as tristezas da percepção, sofrendo as dores da depressão, sofrendo. Você está sofrendo? Faça oração. Como diz Paulo, se apresente diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças, e derrame, vaze, extravase, fale línguas estranhas e línguas conhecidas, gema
chore, se ponha diante de Deus, ore. E ore sem medo. Quanto tempo faz que você não tem a coragem da oração, a bravura da oração? Quanto tempo faz que você não fecha a porta do seu quarto ou não vai para um lugar retirado, dobra seu joelho ou dobra seu espírito inteiro diante de Deus, sem ser com suspiros enquanto dirige, sem ser apenas aquela oração de meu Deus, me socorre aqui, oração de água viva. Me socorre aqui, meu Deus, socorre aqui. Enquanto eu vou nadando o peito assim na correnteza, me socorre. Mas orar mesmo. Conforme o exemplo dado aqui, que é Elias, que era um homem como eu, como você, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas fraquezas, e orou sem medo, e disse que não chova. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo dizendo que chova, e choveu. É nesse nível de confiança que se tem que fazer oração, dizendo e tratando as coisas pelo nome e não nos reflexos que apenas diz, me socorre aí, me socorre aí, me socorre aí. Está sofrendo? Tem alguém sofrendo? Faça oração. Não tenha medo de orar, não. Ore com confiança. Ore com coragem. Ore sem medo do desapontamento. Você está o quê? Buscando alívio para o sofrimento? Jesus disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tenha medo de simplesmente, em estando sofrendo, buscar ao Senhor antes de qualquer realidade. Os irmãos são importantes, os amigos são necessários. Aquele que pastoreia a sua alma, ou que lhe aconselha, ou que lhe é mentor, ou que lhe é irmão experiente, é útil. Mas eles não têm que serem os ídolos, os deuses pequenos da sua carência. Antes de tudo, está alguém sofrendo, faça ela própria oração. E a gente vai descobrindo no curso da vida o poder extraordinário que brota como consolação graciosa de Deus na intimidade de alguém que leva a carga da sua dor, do seu sofrimento para diante de Deus, o Senhor. Pronuncie seus salmos. Fale com Ele, derrame-se diante dEle. Mas faça oração. Você mesmo. Você mesma. A segunda coisa que Tiago diz, depois de dizer, olha, ninguém é aqui absoluto, não caiam nesse surto, é perguntar, está alguém alegre? Porque até a alegria não nos é um poder pessoal. Eu não posso votar a alegria. Nenhum de nós tem o poder natural da alegria. Alegria é graça divina. Alegria é bondade de Deus, como diz Eclesiastes, separado de Deus, quem é que pode, mesmo comendo, bebendo, vir a se alegrar? A alegria é pura celestialidade, a mais verdadeira e genuína alegria é dádiva celestial. Eu não estou falando de gargalhadas de humor. Eu não estou falando de reflexos símios de humor.
de bonobos alegres e felizes. Eu estou falando da alegria do Espírito, a única que dura, a única que nos faz andar feliz até chorando, até no dia do luto. Está alguém entre vós alegre? Quando você está alegre, o que que você faz? Eu, quando estou muito alegre, eu convido os amigos para a gente tomar uma geladinha. Legal. Nada contra. Nada de mal. Mas habita a marginalidade da consciência realmente que compreendeu o significado da alegria. Também. Mas só isso? Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Aí hoje eu vejo gente com crise até de cantar louvores nessa reunião aqui. Cada vez mais eu encontro gente com problema de cantar. Pois eu adoro cantar. É uma voz horrível. Mas me faz um bem extraordinário. E eu gosto. Eu não só gosto de cantar, como eu gosto de ouvir os cânticos. Eles me alegram, eles me animam, eles me massageiam, eles me alisam, eles me enlevam. E eu não tenho muita frescura em relação à qualidade do que está sendo produzido, não. Se vier do coração, para mim é anjo. Tá bom. Mas nós nos desfizemos devagarzinho, muito lentamente, muito sutilmente, desses princípios mais básicos do que mantém os processos na nossa interioridade vivos em Deus. Está alegre? Cante louvores. Cante você mesmo. Não é reúna os demais e cante com eles. Cante. Sofeje para Deus. Faça serenatas para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Deixe os anjos incomodados com a sua voz e impressionados com a sua gratidão. Mas cante louvores. Cante até que, se você for mudo, mas cante na sua alma. Sofeje as alegrias que lhe vierem ao coração diante de Deus de uma maneira mais grata, porque você não tem poder de nada, não tem poder de agarrar a alegria em lugar nenhum. Se a alegria chegou a você, é graça divina, abrace-se a ela com gratidão. Celebre-a, para que ela faça morada e pousada no seu coração. A alegria bem tratada fica, a alegria maltratada vai embora. É graça divina. Aí Tiago vai mais adiante e diz, olha, já que vocês não têm nenhum poder de coisa alguma que se absolutize, a prova disso é que vocês não conseguem evitar o sofrimento, não conseguem trazer a alegria. O sofrimento, enfrentem-no com oração. A alegria, respondam a ela com gratidão. Aí ele diz, está alguém entre vós doente? Doença talvez seja uma das coisas que mais provem para nós a nossa relatividade. Deveria ser uma das maiores terapias contra a nossa arrogância. A doença. Ela desmonta os nossos votos de prepotência. Eu irei, eu farei, eu conseguirei, eu realizarei. A doença bota a gente no se Deus quiser. Por isso certas enfermidades são benditas.
Porque é melhor uma morte quebrantada do que uma vida arrogante, acredita em mim. É melhor uma morte quebrantada do que uma existência arrogante. Meu modo de olhar para a doença é totalmente diferente do seu, provavelmente. Existem certas doenças pelas quais eu louvo a Deus, porque eu vejo o benefício que ela está trazendo para o quebrantamento de um espírito que de outra sorte não se vergava nunca, mas que agora pelo menos diz, se Deus quiser, e eu digo aleluia. E se ele tiver que para dizer Deus quiser, e dizendo Deus que se Deus quiser, até morrer, que assim seja. Porque abominável é aquele que diz eu sei, eu farei, eu posso, eu realizarei, e nunca diz se Deus quiser. Esta vida arrogante é infinitamente pior do que qualquer que seja o morrer que nos faça morrer quebrantados. E vá dormir com este barulho do jeito que você queira. Está alguém entre vós doente? Aí ele aumenta aqui, Tiago, a carga de relacionalidade subitamente. Se está alguém sofrendo, faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Está doente, chame outros. Que é justamente aquela coisa que a gente menos quer que os outros vejam, é a nossa doença. É ou não é verdade? Político paga milhões para ninguém ficar sabendo que o cara está doente. A coisa que a gente mais tenta evitar é que os outros saibam que a gente está doente. Especialmente nesses dias, nesse culto à saúde, à estética, ao bem-estar, tem gente fazendo de tudo para ninguém saber que o cara está com alguma dor. E depois de uma doutrinação religiosa de mais de 2 décadas também, de que gente de fé não fica doente, antes determina, decreta e expulsa qualquer enfermidade, aí virou um horror assumir que se está doente. Até por essa razão eu falo dos meus achaques com a maior alegria, que é para ver se eu sirvo de terapia viva para os doentes da não doença, da não fraqueza. Vocês nunca me viram, não vi mandar um recado dizendo o pastor Caio não pôde ir. Eu sempre digo, para quem vai dar um recado, diz que eu não fui porque eu estou assim. É assim que eu estou, é assim que tem que ser. E se eu estiver doente a ponto de estar precisando de oração, eu pedirei oração no nível em que eu precisar. Em que a minha consciência em fé pedir. Tiago vem e diz, está doente, chame os presbíteros, chame os irmãos maduros à volta de você. E diga, eu estou doente. Mas antes, ele diz algo que a gente nem sempre gosta de lidar com essa realidade. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. De uma maneira extremamente antecipada a qualquer psicologia psicossomatizante, está Tiago aqui seguindo Jesus, que curou o homem do tanque de Betesda em João 5 e disse, agora vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior, nos fazendo crer que a enfermidade dele tinha sido uma cronificação de uma desorganização psíquica decorrente de culpa, de pecado. Vem Tiago e ecoa a mesma realidade
dizendo que antes da gente orar pedindo cura para o corpo, é preciso fazer um exame profundo da consciência e ter a coragem vertical, humana, horizontal, confessional, de dizer uns para os outros sobre os nossos próprios equívocos e erros e pecados, se eles existirem. Não que necessariamente toda doença tenha que decorrer disso, muitas não decorrem, embora muitas decorram, no mínimo, de desorganização psicológica e espiritual, no mínimo de amargura, no mínimo de ressentimento, no mínimo de sofrimentos prolongados, não orados, de dores não expressas diante de Deus, muito menos da vida, de acumulações, de camadas e camadas de frustrações que nunca se transformaram em oração nem em súplica, muito menos em ação de graça libertadora diante de Deus, e que foram se guardando em nós, a ponto de que elas se somatizam na gente, no mínimo. E com isso eu não estou, repito, dizendo que toda condição de doença e de enfermidade decorra diretamente desse nível de contradição, embora essas contradições, ambiguidades e ambivalências estejam presentes em escalas maiores ou menores na existência de qualquer um de nós, e nem todo mundo lida com as coisas do mesmo modo. Alguns existem para introjetar essas mazelas e assentarem-se sobre elas e deixarem-nas crescerem em nós mesmos. Aí vem ele e diz: você está doente? A primeira doença a tratar é a doença do esconder. Olhe para dentro de você mesmo e veja se esse processo, porventura, não decorreu de um sofrimento amargurado que não foi tratado em oração, que perdeu as oportunidades todas das visitações de alegria e que foi se instalando e se aprofundando dentro de você cada vez mais, até o ponto de se enraizar, até o ponto de virar carne, de virar pele, de virar osso, de virar desordem sanguínea, até o ponto de fazer o organismo produzir, por alguma fixação mental sua, ou medo, ou insegurança, ou alimentação de uma depressão que você lambeu, beijou, pela autovitimização que dava a você a sensação de ser um coitadinho, aos sentidos de terceiro, enquanto você era a maior vítima dessa desgraça que você acalentou, aumentando-a na forma de uma enfermidade que hoje alcança também seu corpo, que lhe fragiliza a vida. Se assim for, e em assim sendo, o caminho começa com a possibilidade de confessar os nossos pecados, as nossas amarguras, as nossas doenças que antecederam aquilo que nos faz hoje doentes, ou seja, confessarmos as nossas enfermidades anteriores às nossas doenças. A gente fica doente das nossas enfermidades. A enfermidade é o que cria a doença. Não é a doença que cria a enfermidade. A gente enferma primeiro, aí adoece. Confessem uns aos outros. E aí orem uns pelos outros. Para serdes curados. E ele manda ungir com óleo em nome do Senhor. Botar a mão na cabeça do irmão. Haver uma troca humana, solidária, de alguém que chega e no nível do assumir a sua relatividade mais absoluta diante de gente madura, que aqui são chamadas de anciãos, de presbíteros, chegar e dizer: irmãos, eis a minha existência e as suas contradições, eis a minha enfermidade, eis aqui minha doença, como confissão. E os irmãos orarem uns pelos outros, sem ufania, sem arrogância,
Porque aquele que ora pelo outro não tem o poder de dizer eu sou, eu irei, eu farei, eu votarei, eu realizarei. Ele sabe a sua relatividade e você não é menos relativo, você que está doente, do que aquele que ora pela sua doença. É a graça de Deus fazendo com que seres relativos abençoem seres relativos, todos confiando no amor absoluto e na misericórdia total do Pai. Por que que hoje à noite eu decidi, poucos minutos antes de andar até aqui, falar sobre isso? Por uma razão muito simples. Porque me dói cada dia mais perceber que nós fomos ficando distantes e distantes e distantes das coisas que para minha avó, a mãe velhinha, eram as mais básicas em qualquer situação. De coisas que para minha mãe, que está com 84 anos, são os reflexos primários. E para nós não são. Eu nunca a vi assim dizendo, ai meu Deus, quem me dera o reverendo fulano de tal estivesse aqui para eu poder receber um socorro espiritual dele. Eu sempre a vi sabendo diante de quem que ela ia, com quem ela ia falar quando ela estava sofrendo. Eu sempre a vi, às vezes de maneira poeticamente infantil para os sentidos sofisticados de terceiros, dizendo para você, eu sou tão feliz que o meu coração quer cantar louvores. E eu estou doente. Quantas vezes eu a vi dizer ao meu pai e a mim, meu velho, meu filho, será que vocês podiam me ungir com óleo e orar por mim? Porque eu creio que o Senhor Jesus vai me curar dessa doença. Agora, essa pureza, essa simplicidade se foi. Morreu dentro da gente. Morreu. Quem está sofrendo quer um ouvido humano para reclamar. Quem está alegre quer um bar para celebrar. Quem está doente quer um especialista. Antes de tudo. Mas não há exames a fazer, não há consciência a pensar, muito menos confissões de verdades encontradas a serem proclamadas a pessoas sérias e de confiança em Deus. Eu estou dizendo essas coisas simples, meus irmãos, porque a minha esperança no Senhor Jesus é que nesse tempo de gelo, de frieza, de SMS para cá e de Facebook para lá, e disso, daquilo, e de só soluções horizontalizadas e básicas na sua incapacidade de transcender, que o Senhor nos dê a graça de dia a dia renovarmos a nossa fé, a nossa alegria simples em Deus. A olharmos para o Senhor de novo, explicitamente, de maneira simples e salmodiada, e no sofrimento dizermos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Que Ele é o nosso abrigo. Que Ele é o nosso socorro na tribulação. Que Ele é a nossa rocha. Que Ele é a nossa fortaleza. Que Ele é o arrimo da nossa sorte. Que dele venham as nossas consolações. Na nossa alegria,
nós celebrarmos com gratidão, com exaltação, com louvores, a bondade, a misericórdia, que se renova sobre nós todos os dias, a graça, que não cessa de vir, de nos renovar, de nos refazer. E nas nossas doenças, a minha esperança é que tenhamos a coragem diante de Deus e dos homens, de identificarmos pessoas sóbrias, para quem a gente possa dizer, de um relativo para outro relativo, quais são as nossas contradições, sem medo de sermos julgados. Juízo vem sobre nós é quando a nossa vida acontece em arrogância, mas quando ela acontece na confissão singela, para pessoas igualmente conscientes de sua própria relatividade, não vem juízo. E se viesse, seria um juízo humano de alguém que está fazendo, é juízo sobre si mesmo, na medida em que julgue alguém que em honestidade de coração apenas confessa a sua percepção sobre si mesmo. Restaurar essa confiança no próximo parece ser diante de Deus um dos milagres que nos curam. Não que seja o próximo a nos curar, mas ter a capacidade de confessar a um outro os nossos pecados e pedir que um outro ou outros orem sobre nós, parece ser um gesto que diante de Deus e pelo amor que outros desenvolvam por nós, pela empatia, pela solidariedade, pelo carinho humano, parece ser o modo pelo qual Deus designou, que vai sempre derramar com singeleza a graça dele, quando um carente pede a outro carente que se juntem e peçam graça de saúde diante daquele que é amor e poder. A minha oração é que cada uma dessas coisas sejam restauradas em nós. Eu já trouxe a vocês no curso desses 7 anos, nas milhares e milhares de textos no meu site, as centenas de pregações que eu preguei nesses praticamente 50 domingos por ano sem faltar, às quartas-feiras, na televisão, milhares e milhares de mensagens, de informações, de ensinos, de conteúdos. Mas, meus irmãos, a minha decisão cada dia mais séria diante de Deus é de falar de novo as primeiras coisas. Porque se eu estou em pé aqui diante de vocês, depois de 40 anos, passando pelas situações as mais diferentes, não foi por causa da sofisticação de nenhuma sabedoria. Mas foi porque no sofrimento eu sabia com quem falar. Da alegria, eu sabia a quem agradecer. E da doença, de cujas enfermidades Deus me tem poupado, eu tenho sido quase que não enfermo. Eu gripo. Eu tive uma fibrilação, umas diverticulite, tudo besteira. Um diabetes angelical. Quando eu estava saindo de casa para cá, um irmão estava me ligando lá do Rio, o Dando, aqui do caminho, para falar do filho dele, que precisa de um transplante de medula. E estão fazendo campanha no Brasil inteiro, nos Estados Unidos não encontram uma medula, uma compatibilidade para o filho dele. Pedindo oração. Eu nunca tive que fazer esse tipo de pedido. Graças a Deus.
Embora eu ouça esses pedidos todo dia, a vida inteira. Mas a gente tem que restaurar a singeleza, a simplicidade desse caminho simples de Deus conosco e de nós em Deus. Se a gente quiser passar pela vida sem cairmos na arrogância dos surtos ou na falência da fé, a gente tem que saber no sofrimento com quem falar, na alegria a quem agradecer e na doença diante de Deus a quem buscar com o coração quebrantado e com a simplicidade de confissões que nos curam muito mais do que as orações que sobre nós são feitas. Porque se diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, porque estás abatido, a minha alma. Porque te perturbas dentro em mim. Que estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio, e Deus meu, a Ele o meu auxílio, e Deus meu, a Ele o meu auxílio. Estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Vamos cantar com fé. Espera em Deus, pois ainda o louvarei.
vamos de mãos dadas orarmos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, cheio de graça, e nos encha do poder do Espírito Santo, e de consolação, e de fé, que nos faça orar, e de gratidão, que nos faça cantar, e de confiança, que nos faça confessar, crer e tomarmos posse de curas e de soluções. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus nos